Olá pessoal, professor Juliano Cultura Fractal. Hoje eu quero retomar com vocês uma coisa interessante. A gente utiliza muito calculadoras, certo? Calculadoras nos nossos afazeres do dia a dia e às vezes a gente esquece a fazer operações simples, certo? Envolvendo números com vírgula, por exemplo, no que se refere à soma, subtração, multiplicação e divisão de números que envolvem vírgula. Na escola ou nas universidades é comum a gente encontrar pessoas mexendo com calculadora. Isso é bom, né? Porque a tecnologia ajuda a gente se movimentar e fazer os cálculos com maior velocidade. Mas em algumas situações é interessante a gente pensar e retomar como é que eu consigo resolver essas operações de número com vírgula sem precisar da calculadora, certo? Então o vídeo tem esse objetivo. O vídeo de hoje quer retomar e quer recapitular como é que se faz soma, subtração, multiplicação e divisão que envolve, claro, números com vírgula. Vamos lá ver como é que funciona isso. Bom, começando com a soma e com a subtração, que são as mais simples. Como é que eu faço essas operações de soma e subtração que envolve números com vírgula? Muito simples. Soma e subtração, eu tenho que pensar na posição desses números, vírgula debaixo de vírgula. Como é que funciona? Por exemplo, 17,3 mais 0,61. Primeiro eu vou posicionar 17,3 mais 0,61. Bom, vocês observem aí que eu coloquei vírgula debaixo de vírgula. Agora eu vou fazer simplesmente a soma. Então, eu tenho nenhum valor mais 1, que é 1. 3 mais 6, que é 9. 7 mais 0, que é 7. E 1 mais nenhum valor, eu até poderia colocar 0, certo? Que é 1. Então, 17,91 é a soma de 17,3 mais 0,61. Observem que eu construí o meu processo de cálculo levando em consideração aquele critério que eu falei para vocês antes. Posicionei vírgula debaixo de vírgula e fui fazendo o cálculo normalmente, como a gente está acostumado, vai lá, soma unidade por unidade e no final tu tem a resposta final, 17,91. Outra coisa importante, eu posicionei a vírgula aqui na resposta, também mantendo a sequência das vírgulas que eu tinha ali nos dois números que eu acabei de efetuar essa operação. Como é que se faz subtração? É a mesma coisa. Eu vou posicionar primeiro, então, 12,68, que é o meu exemplo, menos 11,59. Então, ó, de novo posicionei vírgula debaixo de vírgula. Aqui 8 menos 9, eu não consigo fazer o cálculo. Então eu vou fazer o quê? Eu pego emprestado, coloco 5, aquele algoritmo clássico, né? Que a gente utiliza muito na escola, vocês devem lembrar em alguma situação. Então, eu pego emprestado aqui no lugar do 8, fica o 18. 18 menos 9 é 9. 5 menos 5, porque aqui ficou 5, porque eu tomei emprestado uma unidade. 5 menos 5, 0. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. Então, posiciono a vírgula novamente. 1,09 é a resposta da minha subtração. 12,68 menos 11,59. De novo fiz o mesmo critério. Posicionei vírgula debaixo de vírgula e efetuei a subtração normal, como se fosse um número sem vírgula, certo? Se a gente tivesse um número sem vírgula normal, a gente iria fazer o desenvolvimento do algoritmo certinho e no final ia obter uma resposta. Aqui eu fiz a mesma coisa, posicionei os dois números, fiz a subtração, no final 11,09 e eu posicionei a vírgula exatamente, certo? Mantendo essa sequência que eu tinha aqui. Então, eu mantive a ordem e coloquei exatamente onde ela aparecia na resposta final. Multiplicação, 3,63 vezes 2,1. Como é que eu faço a multiplicação desses dois números? Primeiro eu faço a multiplicação normal, como se fosse um número sem vírgula. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, novamente 3. Pulo uma casa, como é normal, do algoritmo que efetua para nós a multiplicação, certo? Então, coloquei um retângulozinho pintado ali só para representar. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12, vai 1 aqui em cima. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Vou fazer a minha soma normalmente. Então, aqui fica 3. 6 mais 6, 12, vai 1.
1 mais 3, 4, 4 mais 2, 6 e o 7. Por enquanto, nenhuma novidade. O que tem de novidade é agora. Eu tenho quantas casas após a vírgula no total? Ou seja, considerando os dois números que eu estou fazendo a operação, o 3,63 e o 2,1. Observe que no número de baixo eu tenho uma casa após a vírgula, no número de cima eu tenho duas casas após a vírgula. Então, no total, eu tenho 3 casas após a vírgula, certo? Se eu tenho 3 casas após a vírgula, o que eu faço? Conto de trás para frente na resposta, certo? Que é para nós aqui o 7, o 6, o 2 e o 3. Então, eu vou começar a contar. Uma casa, que é o próprio 3, 2 casas, 3 casas. É na terceira casa que eu vou posicionar a vírgula. Então, a resposta dessa multiplicação ficaria 7,623, ok? Bom, outra coisa importante, quando vocês forem fazer a multiplicação, cuidem no processo de cálculo, certo? Na hora de desenvolver, coloca um número lá em cima, a soma em si, ok? E depois é só usar esse critério que eu acabei de mostrar para vocês, conta o número de casas total e depois posiciona na resposta final. Divisão. A divisão é mais difícil. A gente, como professor, a gente percebe que os alunos têm mais dificuldade em fazer divisão. Eu vou mostrar 2 exemplos aqui para a gente retomar como é que se faz divisão de números com vírgula, que apareçam na resposta ou que estejam envolvidas no processo de cálculo. Vou começar pelo primeiro exemplo. 225 dividido por 50. Como é que eu faço esse cálculo? Bom, quantas vezes eu consigo colocar dentro do 225 50? Eu consigo colocar 4 vezes. Então, 50 vezes 4 dá o 200. Fazendo a subtração, 225 menos 200, então dá 5 menos 0, 5, 2 menos 0, 2, 2 menos 2, 0. Como eu não consigo continuar essa divisão, porque eu não consigo colocar os 50 dentro do 25, certo? Não consigo fazer esse deslocamento, eu posso simplesmente agora colocar uma vírgula aqui atrás do 4 e acrescentar um 0 aqui no lado do 25. Quantas vezes agora eu consigo colocar o 50 sobre o 225? Consigo colocar ele 5 vezes. Então, 5 vezes 50 é o 250. 250 menos 250, 0. A resposta final, 4,5. Observem a passagem, pessoal. Eu coloquei a vírgula e acrescentei um 0. Essa estratégia me permitiu novamente pensar quantas vezes eu consigo colocar o 50, nesse caso, dentro do 250, certo? Que era para nós aquilo que resultou do resto do processo de cálculo. Mais um exemplo. 30 dividido por 2,5. Aqui tem uma estratégia legal para fazer divisão de números com vírgula. Vamos tentar pegar essa divisão e reescrevê-la novamente. Eu vou colocar aqui, ó, fica 30,0, só para lembrar que 30 e 30,0 é a mesma coisa, dividido por 2,5. Observem que a divisão ainda continua sendo a mesma, certo? Continua sendo os mesmos valores. Agora, para deixar o meu processo de cálculo mais limpo, eu vou reescrever de novo. Eu vou deslocar do 30, eu vou colocar uma casa à direita. Colocando uma casa à direita, esse 30 vai virar 300. E aqui o 2,5, se eu deslocar, como eu fiz no lado esquerdo, uma casa à direita, vai ficar o 25. Por que eu fiz isso? Porque eu consegui escrever essa mesma divisão, eu escrevi ela aqui novamente e depois escrevi aqui ela novamente. Elas são equivalentes entre si. A divisão de 300 dividido por 25 é a mesma divisão, a resposta vai ser a mesma de 30 dividido por 2,5. Por que é a mesma? Porque eu desloquei as duas de igual forma, certo? Eu desloquei a vírgula do lado direito uma casa e desloquei, aliás, a vírgula do 30 eu desloquei uma casa para o lado direito e o 2,5 eu fiz a mesma coisa, desloquei uma casa para o lado direito. Então continua, no que se refere à resposta, sendo a mesma divisão, ok? Bom, agora então a gente vai fazer uma divisão normal. 300 dividido por 25, vou começar com o 30. Quantas vezes eu consigo colocar o 25 dentro do 30? Consigo colocar uma única vez, certo? Então fica aqui simplesmente o 25. 30 menos 25 dá então 0,5.
5. Aqui de novo cai, né, pessoal? Aqui eu pego emprestado, vai 1, 10 menos 5, 5, 2 menos 2, 0. Eu só fiz direto, tá? 30 menos 25. Ok? Baixo aqui o 0, vai ficar o 50. Quantas vezes eu consigo colocar dentro do 50 o 25? Consigo colocar 2 vezes. Então, 2 vezes 25 é 50 menos 0, 0. Bom, então a minha resposta nesse caso seria o 12 e aqui, na divisão do número com vírgula, 4,5. O que a gente deve observar? Se tu tiveres números com vírgula escrito já inicialmente na divisão, como a gente teve aqui, ó, o interessante é pensar numa estratégia de locomoção de vírgula para que no final tu tenha uma divisão sem números com vírgula, certo? Esse é o nosso caso, o nosso segundo exemplo aqui é de divisão de números com vírgula. O primeiro caso de divisão de números com vírgula, que a resposta era um número com vírgula, a gente tem que lembrar que ao posicionar, se caso eu não conseguir transpor, certo? Quantas vezes eu consigo colocar o meu número dentro do número que eu estou analisando a divisão? É interessante colocar uma vírgula, certo? E acrescentar um 0 e continuar fazendo o processo de cálculo até o fim. Nesse caso a gente teve resto 0, mas esse cálculo, se fosse outro número, ele poderia continuar com mais casas após a vírgula, inclusive. Bom, o que a gente fez então no vídeo de hoje? Vimos que subtração, soma e subtração, eu tenho que pensar na posição vírgula debaixo de vírgula. Na multiplicação, eu preciso pensar na contagem das casas totais após a vírgula e posicionar no final. E aí faço o processo de cálculo normal, como se fosse uma multiplicação normal. E na divisão eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Porque tu podes ter diferentes formas de desenvolver uma divisão de números com vírgula, dependendo da posição que o número com vírgula aparece já no início da minha divisão, certo? Ou se ele aparece ao longo do processo de cálculo, como é o nosso segundo exemplo aqui. O importante na divisão é tu ficar atento na posição das vírgulas e no acréscimo da vírgula aqui no processo de cálculo e os zeros que tu vai compor essa divisão. Bom, então é isso. O vídeo de hoje apresentamos de forma rápida como se faz operações envolvendo números com vírgula, envolvendo as 4 operações: soma, subtração, divisão e multiplicação. Fica aquele abraço a todos. Nos vemos nos próximos vídeos da série Matemática Básica. Até mais, pessoal!